Abra tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Amém, igreja? A palavra do Senhor vai dizer assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Vamos dizer juntos: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Pode tomar o teu lugar. Espírito Santo, querido, Tu tens, Senhor, liberdade aqui entre nós. Que o Senhor venha sobre nós com a Tua palavra, com a Tua graça e a Tua doce revelação. Senhor, usa-te de mim, Senhor, como um instrumento nessa noite, para, Senhor, revelar, Deus, a Tua igreja, o Teu coração, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor venha sobre este lugar com a Tua unção, com o espírito de entendimento, Senhor, de compreensão. E tudo aquilo, Senhor, que rouba a palavra, que distrai, Senhor, em nome de Jesus eu paraliso. Que o Senhor venha, Senhor, alcançar o propósito do Teu coração entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Jesus, Ele fala à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Queridos, um dos temas mais importantes para nós como cristãos é a perseverança na salvação. Amém? Quando Cristo vai dizer a Esmirna: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida, Ele está falando de uma alegria eterna. A coroa da vida representa a alegria de entrar na vida eterna. Mas ele deixa muito claro aqui a quem será dada a alegria de entrar na vida eterna. Será dada aos vitoriosos, amém? Quem serão os vitoriosos? Os que forem fiéis. O que é ser fiel? Num casamento, o que é fidelidade? É você manter constância no compromisso que você assumiu, amém? Então, quando Jesus fala, seja fiel até a morte, Ele está dizendo, em outras palavras, seja constante. E constância é o mesmo que perseverança, ou seja, permanência num estado. Então, o que nós como cristãos precisamos é permanecer no estado de salvação. Quando Jesus diz, seja fiel até a morte, Ele está dizendo, permaneça no seu estado de salvação até que você receba a coroa da vida. Amém? Então, queridos, permanecer é fundamental para que nós venhamos alcançar aquilo que Cristo Ele tem reservado para nós. Um cristão, ele pode ser salvo várias vezes? A resposta é não. Aqueles que amam a Cristo, eles não vivem na prática do pecado, amém? 1 João 3:9 diz isso. Mas ainda que pequem, se eles se voltarem a Jesus com arrependimento real, a sua condição de santidade, ela é restaurada. 1 João 1:9. Por causa da graça e por causa do sangue de Jesus. Então, quando o cristão, quando o crente salvo, ele peca, ele se arrepende, de todo o coração se voltando para o Senhor, ele é restaurado ao estado de santidade, mas ele não é salvo de novo. Você entendeu isso? Por que é importante dizer isso, queridos? Porque nós precisamos ter consciência do que é salvação. Nós precisamos entender o que é salvação. Amém? Por que ele não é salvo novamente?
Porque Jesus fez um único sacrifício de custo infinito. Amém, queridos? Hebreus 10, 14 vai dizer assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Dessa forma, a salvação ela é recebida uma única vez. Então não tem essa de toda hora você receber salvação. Toda hora crente vem na frente, me salva de novo, Jesus. Recebe salvação. Nós precisamos entender o que Jesus Cristo fez, amém? Quando nós lemos Hebreus, particularmente os capítulos 9 e 10, nós vamos encontrar ali como eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento, na época da lei. Os sacrifícios eram feitos constantemente pelo sumo sacerdote para expiar o pecado do povo. E ele expiava o pecado do povo e o seu próprio pecado com sangue de bodes, com sangue de animais. E a Bíblia diz que ele tinha que fazer isso muitas vezes, porque não é possível que sangue de animais possam perdoar pecados, amém? Então vem Jesus na nova aliança, e o seu sacrifício é um sacrifício eterno. Uma única vez, ele oferece o seu sangue, e o seu sangue é suficiente para aperfeiçoar para sempre. Amém, queridos? Então entendam, a salvação é recebida uma única vez. Se a salvação é recebida uma única vez, então nós temos que permanecer no estado de salvação. Até aqui entendemos? Exemplo. Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, amém? Ele perdeu a salvação para ganhar de novo. A Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente, sim ou não? Então ele ganhou a salvação de novo? Não. Ele foi restaurado ao seu estado de santo. Foi isso que aconteceu. Entendemos até aqui? Agora, o crente perde a salvação? Sim ou não? Sim. Por que eu estou abrangendo isso? Porque existem 2 linhas de raciocínio muito distintas a respeito de salvação. Amém? Dos calvinistas e dos arminianos. Os calvinistas acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso acontece por causa da predestinação, eleição. Deus escolhe, é totalmente soberania de Deus, não tem nenhuma influência do homem. Deus escolheu, foi salvo, pronto. Os arminianos, por sua vez, eles acham que não. Eles acham que existe a soberania de Deus, sim, em todas as coisas, entretanto, o homem tem o livre arbítrio para rejeitar a salvação. Queridos, o que eu entendo como bastante lógico é que, de fato, uma vez salvo, nós deveríamos estar salvos para sempre. Isso seria o ótimo. Esse seria o ponto ótimo. Mas não é assim que acontece. É possível sim perder a salvação. Por que eu digo isso? Porque se não fosse possível o crente perder a salvação, a Bíblia não falaria tantas e tantas e tantas vezes a respeito de perseverança. Se uma vez salvo, salvo para sempre, todos eleitos, salvos, então, para que eu preciso perseverar? Já ganhei a eternidade. Existe sim aqueles que já têm sobre si o salvo, salvo para sempre. Quem são esses? Os de Apocalipse. Aqueles que João já viu na revelação da glória de Deus, vestidos de vestes brancas, diante do trono. Eu espero que todos nós estejamos nesse número, amém? Então, esses foram salvos, salvos para sempre. Essa afirmação, ela cabe perfeitamente para aqueles que João também diz que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles foram vitoriosos porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, para esses que João viu uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é possível perder a salvação. Hebreus 21:1 vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Lucas 21:19 vai dizer: é perseverando que vocês vão obter a vida eterna. Ou obter a vida. A perda da salvação, queridos, ela será clara na vinda de Cristo.
Se eu disse que você não pode ficar sendo salvo toda hora, como é que a pessoa sabe que perdeu a salvação? Na vinda de Cristo. Apocalipse 2:25 vai dizer assim, Jesus diz: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Depois ele vai dizer, Apocalipse 3:11, venho em breve, retenha o que você tem. Segunda vez, ele falando aqui sobre a possibilidade de perder. Retenha o que você tem. Jesus, ele vai falar também, o Espírito Santo vai falar através do apóstolo Paulo, que o Senhor tirou o pecado a primeira vez, mas depois ele vem para trazer salvação aos que o aguardam. Queridos, então a condição para a salvação é a permanência. Na vinda de Jesus será revelado aquele que perdeu a salvação. A condição aqui é de permanência, amém? Quando Jesus Cristo vier, Ele vai completar a obra de salvação, mas somente naqueles que o esperam. Então, queridos, é possível perder a salvação, sim. Jesus, ele vai completar a obra daqueles que o esperam, dando-lhes a vida eterna, ou seja, a coroa, que ele diz em Apocalipse 2:10, para aqueles que não desistiram. Então, queridos, temos que ter muito cuidado, porque se a permanência na salvação, ela nos leva, na vinda e na manifestação de Cristo, a receber o aperfeiçoamento dessa salvação. Então, permanência no pecado é aquilo que te leva a perder a salvação na manifestação de Cristo. Amém? Até aqui entendemos? Hebreus 10:38 vai dizer assim: o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A passagem que eu citei a respeito de Jesus trazer o aperfeiçoamento para aqueles que o aguardam é Hebreus 9:28. Amém? Para quem está anotando. Então, queridos, nós precisamos permanecer. Eu quero aqui, para fechar essa parte da compreensão da permanência, do estado de salvação, é salvo, recebe salvação uma única vez, mas pode perder a salvação na manifestação de Cristo. Eu quero deixar então um paralelo bíblico do exemplo de Pedro, mais uma vez, e de Judas. Pedro, ele negou Jesus, sim, ele se arrependeu amargamente. Ele, por causa do seu arrependimento, Jesus disse para ele o que em João 21:19, segue-me. Ou seja, vemos ali claramente que ele foi restaurado ao seu estado de santidade. Ele morreu fisicamente, mas por ter morrido em condição de santo, então ele aguarda o aperfeiçoamento da sua salvação na vinda de Cristo. Amém? Judas caminhava com Jesus. Judas participava daquilo que os outros apóstolos participavam. Quando os discípulos e aqueles 70 vieram da obra missionária, alegrando-se por causa das coisas que Deus tinha feito, porque pessoas eram curadas, eles expulsavam demônios. O que Jesus disse? Alegrai-vos, porque o nome de vocês está no livro da vida. Entretanto, depois nós vamos ler na Bíblia o apóstolo Pedro falando de Judas, que ele havia desistido do ministério. Então ele havia sido cortado. Judas, ele pecou, ele não se arrependeu, ele permaneceu no seu estado de pecado, morreu. Ele não foi restaurado antes da sua morte. Então ele perdeu ali a salvação, a possibilidade de salvação. Por quê? Porque quando Jesus vier, ele não será aperfeiçoado. Não tem como mais ser aperfeiçoado depois que morre. Não tem como mais obter salvação depois que morre. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27, é destinado ao homem morrer uma única vez, depois disso enfrentar o juízo. Então, queridos, foi salvo, nasceu de novo, recebeu salvação. Caminhe com Jesus, permaneça no seu estado de salvação.
Quando o homem ele entra no pecado e permanece nele, ele está sentenciando a sua vida à perda da salvação. Na manifestação de Cristo é isso que vai acontecer. Agora, aqueles que receberam a salvação, ainda que tenham falhas, ainda que pequem, quando se voltam de todo o coração, sempre voltam para Cristo de todo o coração, sempre são purificados, sempre são restaurados ao seu estado de santidade. Lembram? Ele deu a sua vida uma única vez, é capaz de aperfeiçoar para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então nós já fomos salvos uma vez e estamos sendo santificados. Você não está sendo salvo, você não vai ser salvo cada vez que você peca e volta. Você volta ao seu estado de santidade. É restaurado ao seu estado de santidade. Quando você peca, quando eu peco, as minhas vestes elas ficam contaminadas. Eu volto para Jesus, Ele é poderoso para me justificar mais uma vez. Amém, queridos? Nós entendemos isso. Mas a permanência no pecado define a perda da salvação de alguém na manifestação de Cristo. O que Jesus vai dizer para uma das igrejas? Seja fiel, os vitoriosos, de forma alguma eu riscarei o nome do livro da vida. Então todo aquele que recebe a salvação tem o seu nome escrito. Mas dependendo da tua caminhada, se você permanece ou não, você pode ter o seu nome riscado do livro da vida. A coroa da vida ela não é dada àqueles que foram salvos, mas ela é dada àqueles que foram fiéis até a morte. Recebeu salvação, permaneça nela até a morte ou até a vinda de Jesus. É isso que Jesus quer dizer. Amém? Cristo vai dizer em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita. Mateus 16,24, ele vai dizer, pegue a sua cruz e siga-me. João 15,10, ele vai falar, permanecei no meu amor. Então aqui nós temos entrar, seguir e permanecer. Não basta entrar, você tem que seguir. E não basta seguir até um certo ponto do caminho. Você tem que permanecer. Amém, querido? Então aqui nós estamos dizendo que nós precisamos persistir em seguir Jesus, permanecer no estado de salvação, permanecer no compromisso que assumimos com Ele até o fim. Mas o Senhor ele me revelava algo muito maravilhoso a respeito de perseverança. Muitos têm dificuldade em perseverar, porque não têm consciência de qual é a fonte da perseverança. Nós temos que entender o que está por trás da perseverança. Se nós entendermos isso, tivermos consciência disso, isso vai nos animar, amém? Nós precisamos entender que a obra de salvação ela vem de Deus. Ele nos concede graça para nos favorecer, a fé para que nós possamos receber, e Ele é o sustentador da perseverança para permanecermos. Ou seja, o fundamento para a perseverança encontra-se na atividade do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem permanece? Sou eu. Mas a Bíblia me diz que até a perseverança tem seu fundamento em Deus. Se não fosse assim, nós não poderíamos fazer. Lembram do que Jesus disse? Sem mim, nada vocês podem fazer. E o Senhor me trazia isso essa semana de uma forma muito especial. Obviamente, me levando a enxergar todas as minhas fraquezas. Mas me animando, por outro lado, por me mostrar isso. Que você vai conseguir chegar até o final, se você entender que o fundamento da perseverança está nele. Então Ele dá a graça para nos favorecer, Ele nos dá a fé para que nós possamos receber a salvação, e Ele é o sustentador da perseverança para que nós possamos permanecer. 2 Pedro 1,3, o apóstolo vai dizer, Deus em seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Você já ouviu esse versículo? E eu quero trazer
um entendimento um pouco mais abrangente a respeito desse tudo que ele nos deu. Quando ele está dizendo, ele nos deu tudo que é necessário para a vida e a piedade, ou seja, para viver numa vida de perseverança na salvação. O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, nós temos condições de permanecer por causa daquilo que Deus já fez por nós. Nós não podemos e não conseguiríamos permanecer em salvação se Deus não tivesse feito algo antes. Como que Pai, Filho e Espírito Santo sustentam a perseverança? Deus Pai, Ele sustenta a perseverança primeiro pela sua vontade e propósito. João 6,39 vai dizer, Jesus diz assim, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Ou seja, é a vontade do Pai que todos permaneçam até o fim. Entendam algo que eu entendi. E isso me traz esperança, isso me traz conforto. Deus, Ele nos deu algo, salvação. Como Ele nos dá a possibilidade de salvação? Nos dando graça, para que possamos receber esse favor. Ele nos dá a fé, para que nós possamos receber. E Ele sustenta a perseverança. É a vontade dEle que todos permaneçam até o fim. Ele não dá salvação e fica torcendo para você quebrar a cara. Ele não dá salvação para alguém e fica torcendo para você pecar. Não, é a vontade dEle que todos permaneçam até o fim. Então, a primeira coisa que Deus Pai faz para sustentar a perseverança é pela sua vontade e seu propósito. Segundo ponto, Ele sustenta a perseverança pelo seu poder. O Deus que deseja e propõe a perseverança, Ele tem poder para cumprir. Judas 24 vai dizer, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Então, primeiro Ele sustenta a perseverança pela sua vontade. E Ele sustenta a perseverança pelo seu poder. Ele tem poder para nos sustentar, para não nos deixar cair. Terceiro ponto, Deus Pai sustenta a perseverança pela sua fidelidade. Ele manterá firmes e preservará os seus fiéis. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então Deus Pai sustenta a perseverança pela sua vontade, pelo seu poder, pela sua fidelidade. Como que Deus Filho sustenta a perseverança? Primeiro, pela sua proteção. João 10, 27 e 28 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus, Ele tem o cuidado de nos proteger. Ele nunca deixa de proteger e guardar os que pertencem a Ele. Segundo ponto, Jesus, Ele sustenta a perseverança pela sua contínua intercessão. Hebreus 7, 24 e 25 vai dizer que Jesus, Ele vive para interceder por nós. Ele está diante de Deus, de dia e de noite, como sumo sacerdote do seu povo, e intercede pelo seu povo todo o tempo. Amém? Terceiro ponto, Jesus sustenta a perseverança pela sua união conosco. Romanos 6,5 vai dizer que nós fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte e seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós somos profundamente incorporados a Cristo. E isso nos dá base sólida para persistirmos até o fim. Como Deus Espírito Santo sustenta a perseverança? Primeiro, pela sua permanência. Jesus vai dizer em João 14, 16 e 17,
Eu pedirei ao Pai, lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então o Espírito Santo sustenta a perseverança pela sua permanência conosco. Ele foi enviado para estar integralmente o tempo todo conosco. Ele veio para ser o Paracletos, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador. Enquanto Jesus, humano, era o Emanuel, o Deus conosco, o Espírito Santo é o Deus em nós. Isso é significativo, queridos. Muito significativo, compreender desta forma. Segundo ponto, o Espírito Santo sustenta a perseverança dos seus pelo seu selo. Ele assegura a continuidade da salvação até que nós alcancemos a herança. Efésios 1, 13 e 14 vai dizer: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Amados, nós precisamos entender o que Pedro disse. Nós já temos recebido tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Se não fosse a obra do Deus Trino para sustentar a perseverança, fatalmente eu e você não conseguiríamos. Mas Ele é o sustentador da perseverança, e isso nos dá então a garantia de que todos nós, cada um de nós pode chegar lá. Nós não estamos sozinhos. Deus não dá a salvação ao homem para depois falar: ó, estou aqui olhando o que você está fazendo, eu quero ver se você vai quebrar a cara ou não. Não. Apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. Esse teu amor tão grande, eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Queridos, enquanto o Espírito Santo me dava a compreensão dessa palavra, me viam louvores de agradecimento ao Senhor. Porque quando você entende o fundamento da perseverança, mais uma vez você entende: eu não estou sozinho. Aquele que me chama é poderoso para sustentar até o fim. Ele tem a vontade de me ver chegar lá. Ele tem a vontade de te ver chegar lá. Ainda que você fale, Ele é poderoso para restaurar a tua condição de santo, se você se voltar a Ele. E você então continua no seu estado de salvação. Precisamos entender isso, para que nós não sejamos levianos. Para que nós não venhamos agir como crianças. Precisamos entender o que nós temos recebido. E eu dou glórias a Deus por isso. Até para perseverar, temos a ajuda e suporte total do Senhor. Então, hoje eu entendi um pouco melhor a expressão de Pedro. Já recebemos tudo. Quando eu ouvi essa expressão, me faltava alguma coisa. Me faltava o pleno entendimento do que ele estava falando. Eu achava que era somente a revelação da salvação, mas não. Ele fala: você recebeu a salvação, porque ele vai falar da redenção, mas ele vai dizer: nós recebemos tudo para a vida e piedade, ou seja, permanência nesse estado, até alcançarmos as preciosas promessas divinas. Então nós já falamos sobre entrar, seguir e permanecer, lembra ainda? Nós falamos que o Deus Trino é o sustentador da perseverança dos santos, amém? Agora, qual que é a parte que nos cabe? É muito bonito entender que Ele é sustentador, mas existe a parte que nos cabe. Sim? Qual é a parte que nos cabe? Confiar, obedecer e continuar. Anota isso aí. Isso é importante para a tua eternidade. Confiar, obedecer e continuar. Se nós entendemos que temos que entrar, seguir e permanecer, Ele sustenta. Então, o que cabe a mim, o que cabe a você?
confiar, obedecer e continuar. Nunca pare. Nunca pare. Nunca pare, amém? Nunca pare de lutar, nunca pare de crer, nunca pare de sonhar, nunca desista. João 3,16 é o versículo mais conhecido da igreja. Vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer, no grego, é pisteu. Significa ser persuadido e, por conseguinte, pôr a confiança em. Então, quando João vai dizer crer, ele não está falando só de mera crença. Ele está falando de ser persuadido e pôr a confiança em algo. Amém? Mas além disso, pisteu, quando faz referência a pessoas, vai significar obedecer. Então, nessa passagem, o nele crer não vai se referir somente a algo. Não é somente à eternidade, mas a alguém. Cristo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nele crer em Cristo. Fui persuadido, pus a minha confiança em quem? Em Cristo. Percebeu que crer aqui não é algo estático. Amém? Então, esse crer de João 3,16, ele pode ser transcrito. Se você quiser entender melhor o que eu estou dizendo, eu escrevi aqui para ficar mais fácil. O que é esse crer? Crer é entender e confiar plenamente na obra redentora do Senhor Jesus como Cristo, bem como obedecê-lo em tudo. Amém? Nós precisamos crer e continuar crendo e obedecendo até alcançarmos a vida eterna. Não adianta você crer um dia e depois desistir no meio do caminho. Entrou, segue, continua, permaneça. Permanecei no meu amor, lembram? Então esse crer para a vida eterna não é simplesmente acreditar que existe a vida eterna, mas é crer que pela obra redentora de Jesus Cristo, nós podemos ter a vida eterna, mas para isso temos que obedecê-lo incondicionalmente. Jesus vai dizer em João 10, 27 e 28, novamente, eu já citei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. O primeiro contexto, primeira extração foi de que ele nos protege e ninguém pode arrebatar-nos da mão de Jesus. Mas ele vai dizer aqui que as ovelhas seguem. As ovelhas seguem. Esse termo seguir significa, por definição, uma ação contínua. Você vem em seguida de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Então, elas vêm em seguida de alguém. Nós vamos seguindo Cristo. Mas como é uma ação contínua, nós seguimos Cristo e continuamos seguindo. São esses que não serão arrebatados da mão de Jesus. Essa promessa não é para todos. Essa promessa é para aqueles que seguem e continuam seguindo. Entendeu? Você está entendendo? Está entrando na tua cabeça a permanência na salvação? Eu sei que é muita informação, igreja, mas é fundamental para que nós possamos compreender a parte que nos cabe. Seguir Jesus e continuar seguindo. Amém? Somente esses têm a promessa de serem guardados. Ou seja, eu venho após Cristo e continuo vindo. Eu entro pelo caminho estreito. Eu pego a minha cruz e o sigo. E eu permaneço no seu amor até o fim. Entendem, queridos? Paulo vai dizer em Colossenses 1, do 21 ao 23, que a reconciliação da morte de Cristo nos faz ser apresentados diante de Deus como santos inculpáveis. Mas existe ali mas desde que tem uma condição. A morte de Cristo, ela nos traz reconciliação. Ela nos leva até a presença de Deus Pai, santos e inculpáveis, mas desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem nos afastar da esperança do Evangelho. Desde que. Então, nós precisamos compreender a parte que nos cabe. O Senhor, Ele é o sustentador da perseverança. Nos dá condição de chegar até o final por causa de tudo isso que eu já falei.
Parte que nos cabe, permanecer. Seremos apresentados diante dele santos e inculpáveis, desde que nós não venhamos nos afastar. Amém? Pedro também vai dizer em 1 Pedro 1,5, que Deus nos protege pelo seu poder. Ele protege para a salvação pelo seu poder, mas isso é mediante a fé. Ou seja, tem a parte que nos cabe. Ele, mais uma vez, sustenta a perseverança por causa do seu poder. Ele nos guarda para a salvação por causa do seu poder, mas pela fé. Então, parte que nos cabe, confiar. Obedecer, permanecer. Abacuque 2,4 vai dizer, o justo vive pela sua fé. Hebreus vai dizer a mesma coisa. O justo viverá pela fé, como eu já citei, e se ele recuar, não tenho agrado nele. Por que eu estou citando Abacuque 2,4? Porque o justo vive pela sua fé, ou o justo pela sua fé viverá, não significa somente que você vai alcançar a vida pela fé. Aqui está dizendo que você tem que fazer a escolha certa e viver continuamente por isso. O justo viverá pela sua fé, ou seja, a tua forma de viver vai ser pela tua crença. O justo vive pela sua fé. E aquele que não tem fé, vive pelos seus próprios conceitos. Vive por crenças erradas. Vive pelo seu pecado. O justo vive então pelo quê? Pela escolha que ele fez. Ele viverá por uma vida acertada, com uma crença acertada, e ele viverá de acordo com essa crença. Amém? Esse conceito, queridos, de viver pela crença correta foi algo que os reformadores eles usaram muito. Eles entendiam dessa forma. Isso inflamou a reforma. Eles literalmente entendiam que o justo, por sua fidelidade, firmeza, consciência, crença e fé, viverá. A vida do justo vai ser assim. Vocês entendem isso? Até então, nós talvez líamos esse versículo dizendo que eu vou viver se eu tiver fé. Não é errado, mas é mais do que isso. Eu vou viver pela minha fé. Se você não tiver fé, se você não tiver consciência, se você não crer como o crer de João 3,16, que eu acabei de explicar, ser persuadido a confiar e obedecer, se a sua fé não estiver baseada nisso, você está vivendo errado. Amém? Entendemos isso? O justo viverá então pela sua fé, pela sua crença, pela sua fidelidade. Amém, queridos? O que nós podemos fazer além de tudo isso? Entendendo a parte que nos cabe. Nós temos que trabalhar a nossa salvação. Amém, amados? Entendendo que Deus nos dá todo o suporte que nós precisamos trabalhar a salvação. Filipenses 4,12 vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor em tremor. E Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,10, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. De que chamado que ele está falando? Não é chamado ministerial, queridos. É o chamado à vida eterna. Desenvolvei a vossa salvação e consolidai a sua eleição. Se nós pegarmos então a essência dos dois versículos, nós estamos então entendendo que para permanecer no estado de salvação, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso consolidar a minha eleição, aquilo que Deus fez. Ele já me chamou, Ele já me salvou, Ele já me deu a entrada. Mas eu preciso então consolidar isso. Como? Pedro ele vai responder isso em 2 Pedro 1, do 5 ao 7. Acrescentando a fé. Deus nos deu fé para receber, amém? Recebemos a salvação pela fé, sim ou não? Mas agora você desenvolve a sua salvação acrescentando a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor.
Amém, igreja? É a parte que nos cabe. Nós já entendemos que todos nós recebemos fé, todos nós temos uma medida de fé, nós falamos disso o mês passado inteiro. Qual que é a parte que nos cabe? Acrescentar à nossa fé todas essas qualidades. Pedro vai dizer que se nós fizermos isso, se nós agirmos dessa forma, jamais tropeçaremos. Não haverá esterilidade na sua vida. Não haverá esterilidade em nós. Nós estaremos desenvolvendo a nossa salvação. Isso não significa que você não vai errar nunca na sua vida. Mas tropeçar a ponto de você correr o risco de perder a sua salvação, não vai. Primeiro, porque você tem um Deus que é sustentador. Segundo, porque você está trabalhando para o desenvolvimento da sua salvação. Acrescentando a fé que você já recebeu, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se nós fizermos isso, nós vamos conhecer mais a Cristo. Vamos consolidar aquilo que Ele tem feito pelo Espírito em nossas vidas. Amém, queridos? Como que você faz isso? Como que eu faço isso? Tendo relacionamento com Deus. Tudo isso eu falei para vocês entenderem que para nós alcançarmos tudo isso, compreendermos tudo isso, nós precisamos nos relacionar com Ele. Quando Pedro diz, querido, acrescente a sua fé a essas coisas, é porque inicialmente a única coisa que nós temos é a fé. Quando você é salvo, a única coisa que você tem é a fé para receber a salvação, a graça. Mas e depois? Muitos ficam estéreis porque não desenvolvem a sua salvação, não acrescentam a sua fé. Essas virtudes, essas qualidades, por quê? Por falta de relacionamento com Deus. O que o pastor falou no domingo sobre correspondência a Deus, sim ou não? Mas como que eu correspondo a Deus sem relacionamento com Deus? Aprendemos, erramos, acertamos, mas acertaremos mais se nós tivermos mais relacionamento com Deus. Então, amados, permanecer no estado de salvação é algo que nós não podemos entender que nós faremos sozinhos, porque sem a obra do Deus Trino nós não conseguiríamos. Mas entendendo agora isso, precisamos fazer a parte que nos cabe. Então, não podemos mais ter aquele discurso que eu não consigo, não dá, isso o outro consegue, eu não consigo, porque Deus não desfavoreceu a nenhum de nós. Todos aqueles pontos que eu citei, vontade de Deus, poder de Deus, fidelidade de Deus, proteção do Filho, intercessão do Filho, Ele está intrinsecamente em nós. O Espírito Santo ser permanente também em nós, o selo, todas essas coisas são para todos os salvos. Não tem ninguém aqui que está fora. Ninguém, todos nós recebemos isso da parte de Deus. Nossa parte é confiar. Nossa parte, obedecer. Nossa parte, continuar. Então, queridos, Satanás, ele muitas vezes, ele vem com peso sobre nós. E fica muito difícil, às vezes, perseverar, porque nós declaramos muitas palavras contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Nós declaramos muitas palavras que são contrárias ao que a Bíblia diz. E o Espírito Santo, então, ele hoje nos revela o que o Deus Trino fez como sustentador da perseverança, para que as sofismas do diabo não te impeçam mais de continuar. Então, quando eu entendo que Deus, ele sustenta, e que aqueles que seguem Jesus e continuam seguindo não podem ser arrebatados da mão dele, só é arrebatado da mão de Jesus quem sai por si mesmo das suas mãos. Capeta nenhum, diabo nenhum, demônio nenhum, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós chegaremos até o final, se nós crermos, se nós obedecermos e se nós continuarmos. É o Deus fiel que prometeu. E isso nos dá motivação para prosseguir,
para renovar as nossas forças em quem? No Deus Trino. Eu acho lindo que os três fazem de tudo para nos ver vencer. Os três fizeram tudo para nos ver chegar lá. Então, Deus não é mau. Ele não escolheu só alguns. A Bíblia fala que Ele não faz acepção de pessoas. Mas todo aquele que crê, é persuadido pelo Espírito, confia em Jesus e o obedece, e esse receberá a vida eterna. Precisamos entender o profundo do simples. João 3,16 é simples, mas é profundo. Entenda que não é só uma crença de que existe uma vida eterna. É muito além disso. E isso é para mim e para você. Nós precisamos equalizar qual é a nossa crença. Nós precisamos equalizar onde está a nossa fé. Nós precisamos entender a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos recebam a vida eterna. É Deus que promete. Deus não está contra ninguém. Quem está contra nós é o diabo. E ele lança muitas sofismas sobre os escolhidos. Aqueles que não têm a compreensão do que a Bíblia diz, por falta de informação, por falta de relacionamento, ou até alguns porque são novinhos na fé mesmo, e estão então crescendo na sua fé e acrescentando à sua fé algumas coisas, podem ser persuadidos pelo diabo. Então, não seja persuadido pelo diabo. Você tem todo o necessário para viver pela fé. Entendeu agora, Abacuque? Temos todo o necessário para viver uma vida pela fé. Amém, queridos? Eu quero citar duas mulheres. Falei de relacionamento, certo? Só para fechar. Temos tempo, 9:10 ainda. Duas mulheres em 2 Reis. E tem uma história por trás de cada uma delas. O livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, nós vamos encontrar a viúva com os seus 2 filhos. E nós vamos encontrar a sunamita. E o profeta Eliseu, é o homem de Deus da época, amém? A viúva com seus 2 filhos. Ela era viúva de um profeta. O profeta morre, deixa ela com uma dívida. Os credores vêm. Como ela não tem dinheiro para pagar, eles querem roubar os seus filhos. O que ela faz? Ela vai até o profeta. Deus fala através de quem naquela época? Do profeta. Então, o profeta ali é o mensageiro de Deus. Aquela mulher vem até o profeta, conta o seu problema, quer uma resposta, quer uma solução. O profeta diz a ela, vai então para sua casa, peça às suas vizinhas, seus vizinhos, várias vasilhas. Ela volta. Ela arruma um montão de vasilha. Aí depois ela volta de novo, o que eu faço? O profeta diz, então pega o óleo que você tem, porque ele pergunta, o que você tem? Primeiro ela diz, eu não tenho nada. Só um pouco de azeite. Então ele fala para ela, pega esse azeite que você tem e vai virando nos potes. Final da história, ela recebeu um milagre. O azeite foi multiplicado. Ela volta para o profeta, o que eu faço agora? O profeta fala, vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. Ela faz isso, acabou a história. A história dela é do 1 ao 7. Versículos de 1 ao 7 do capítulo 4. Aí logo na sequência, no versículo 8, entra a sunamita. A sunamita, ela procura o profeta. Mas ela não procura o profeta porque ela tem uma necessidade. Se você ler a história do versículo 8 ao 37, é a história da sunamita, vai dizer que a sunamita, ela chama o profeta para comer na casa dela. Ela não pede nada para o profeta. E aí o profeta vai, fica frequentando a casa dela. Ele faz a obra naquele lugar. De vez em quando passa na casa dela, come com ela. E eles começam então a ter um relacionamento. Num dado ponto, ela vira para o marido e fala, vamos fazer um quarto, para que sempre que o homem de Deus venha, ele tenha um lugar para ficar. A sunamita, ela não precisava de nada.
A Bíblia diz que ela não tinha filhos. Mas ela não procura o profeta porque ela não tinha filhos. E aí o profeta já é amigo dela, já frequenta a casa dela, come na casa dela, tem um quarto na casa dela. E ele então pergunta para ela: o que você quer? Ela fala: nada. Não preciso de nada. E depois então ele pergunta pro servo, o servo dele que fala, esqueci o nome do servo. Como é que era o nome do servo? Geazi, esse aí. Geazi fala: olha, ela não tem filhos. Então ele diz para ela que ela vai gerar filhos. Ela não pediu nada. Ela já era uma idosa, o marido idoso. E ele diz que ela vai gerar filhos. A Bíblia conta que ela teve um filho. Mas depois esse filho morreu. Essa mulher vai, procura o profeta de novo. Quando ela está chegando de longe, o profeta já reconhece ela. A Bíblia fala que ela está vindo lá, mas ela tem relacionamento. O profeta frequenta a casa dela. Então, quando ela vem de longe, ele já sabe que é ela. Ele já fica preocupado. Vai lá, Geazi, corre lá, vê o que aconteceu. Tem relacionamento com ela. Ela pergunta, ele pergunta para ela: aconteceu alguma coisa? Vai bem você? Vai bem seu marido? Vai bem seu filho? Ela fala: tá tudo bem. Quero falar com o profeta. Ela não vai falar com quem não resolve o problema dela, ela vai falar com quem resolve. E ela vai. Quando ela chega diante do profeta, ela conta o que aconteceu. O profeta manda o Geazi na frente. Geazi não resolve o problema. Ela fala: eu só vou se você for comigo. O profeta vai, ressuscita o filho dela. Queridos, e a Bíblia vai contar, ainda no capítulo 8, a respeito da sunamita. O menino foi ressuscitado. Tempos depois, o profeta dá informações privilegiadas para ela de que viria fome. Então ela cata tudo que é dela e vai embora. Anos depois a mulher volta, no capítulo 8. E aí o rei da época, ouvindo a história, fica impressionado com a história de milagre da sunamita. Que ela caminhou com o profeta, deu casa para o profeta fez ela ter um filho, o filho morreu, o filho ressuscitou. E nessa ela está chegando na cidade. E aí o Geazi que está contando a história para o rei fala: ó, essa daí, ó. E aí o rei pede para que ela mesma conte a sua história de milagre com Deus. E o rei faz com que tudo seja restituído a ela. Por que eu estou contando tudo isso? O que isso tem a ver com perseverança na salvação, queridos? Eu contei essa história porque a primeira, ela buscou a Deus. Ela tinha uma necessidade. Ela foi atendida? Sim, ela foi. Mas depois ela foi embora. A gente não ouve mais falar da viúva. Agora, a outra, ela tinha uma necessidade, mas ela não buscou o profeta por causa da necessidade. Ela queria a presença de Deus na casa dela. Ela começou a trazer Deus para dentro de casa. O profeta não representava a presença de Deus naquela época. Então ela começou a trazer a presença de Deus para dentro da casa dela. A primeira, quando o profeta perguntou: o que você tem? Ela falou: nada. Mas ela tinha coisas, ela tinha casa, ela tinha 2 filhos. Ela não falou: tenho casa e tenho 2 filhos. Ela falou: tenho nada. A outra, quando ele perguntou: o que você quer? Ela falou: nada. Mas ela tinha tudo? Não, ela não tinha filhos. A moral da história aqui é relacionamento. A segunda queria a presença de Deus dentro da casa dela. E porque ela trouxe Deus para dentro da casa dela, Deus viu as necessidades dela, ela não precisou pedir. Ela queria relacionamento com Deus. Então por que eu contei tudo isso? Só para trazer um exemplo daquilo que o pastor falou no domingo. Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e além. Ela queria a presença de Deus na casa dela. Ela só queria isso. Mas ela conseguiu além do que ela tinha pensado. Ela conseguiu um filho que ela nunca imaginou que teria. Porque ela disse para o profeta: não brinca comigo. Não tem mais idade para isso. Ela já tinha desistido dessa ideia na vida dela. Então ela conseguiu infinitamente mais. E o além foi quando o filho foi ressuscitado. E o além do além foi quando ela recebeu tudo de volta daquilo que ela tinha perdido. Deus continua abençoando essa mulher até por causa do seu relacionamento. Então, amados,
para que nós possamos permanecer na salvação, precisamos chamar Deus para a nossa casa. Precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos nos consagrar a Ele, chamar Ele para entrar. Nós temos falado de relacionamento muito, muito, muito. Mas só vão experimentar infinitamente mais do que pedem aqueles que o buscam. Na verdade, nós não sabemos nem pedir direito o que convém. Mas Ele sabe o que nós precisamos. Para ser simples, busque a presença. A sunamita, ela só queria a presença de Deus na casa dela. Ela queria que Deus estivesse com ela. Ela queria sentar à mesa com o profeta, que representava a presença de Deus, comer com ele. Ter relacionamento com ele. Ouvir as histórias dele. Ela queria a presença de Deus na casa dela. Nós precisamos trazer a presença de Deus para as nossas casas. A Gi falou terça-feira de fome e falou de sede. A primeira mulher, ela tinha uma necessidade. Mas ela não buscou por causa da fome e da sede, ela buscou só por causa da necessidade. E assim são muitos. Vêm a Deus por causa de uma necessidade e depois não permanecem, vão embora. É preciso, queridos, entrar, seguir e continuar. Só que para continuar, além do seguir, nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus, acrescentar a nossa fé, conhecimento, virtude. O que é virtude? Virtude é poder. Para que nós lemos Bíblia? Para que oramos? Para que nos consagramos? Para conhecer mais a Deus, para acrescentar à nossa fé características que vão potencializar e vão nos fundamentar na eleição. Persistência. Como você aprende persistência? Se relacionando com Deus, passando por tribulações e vencendo. Dependendo de Deus. Nunca tropeçaremos, jamais seremos estéreis se nós compreendermos essas verdades. Amém, igreja? Quero que você aplaude o Senhor, amém? Lembrando do que nós falamos no início, Apocalipse 2, 10, que foi o versículo, né? Jesus falou: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Então, os que forem fiéis até o fim, esses são os que receberão a coroa da vida. Então, hoje você entendeu que você recebeu tudo o que é necessário para a perseverança, mas você também recebeu aqui instruções do que você deve fazer. Faça a sua parte. Se todos nós, cada um de nós, fizermos a nossa parte, nós prevaleceremos, nós seremos vitoriosos. Amém, queridos?